Boa noite a todos, boa tarde, bom dia, independente do horário que cada um estiver assistindo esta gravação. Está no nosso canal da GEB São Paulo. Gostaria imensamente de agradecer a oportunidade, porque hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial. É a poetisa Maria do Rosário Lustosa, cordelista, nascida em Juazeiro do Norte. A poetisa tem um vasto trabalho, mas eu vou sintetizar aqui. Eu e Márcia Telli, boa noite, Márcia Telli, vamos ter o prazer de entrevistar a professora, não é, Márcia? Então, vamos lá. A professora Maria do Rosário Lustosa, ela é poetisa, pedagoga, com especialização em língua portuguesa e arte e educação, e também fez serviço social. Ela tem mais de 100 oficinas realizadas de cordel, tem, até o momento que eu me atualizei, 172 cordéis publicados e 15 em forma de livro. Então, essa é a pessoa que vocês vão ter a oportunidade hoje de conhecer um pouco mais, não só o que é exatamente o cordel, a história do cordel, mas a própria professora e sua obra. Então, quero dar as boas-vindas e desde já agradecer a sua presença. Também agradecendo, porque eu conheci, Márcia, professora, através do professor Benedito Vasconcelos, que é lá de Mossoró, né, do Museu do Sertão, com quem eu tenho a honra de estar fazendo uma série de lives pela Rede Sem Fronteiras. Então, a Rede Sem Fronteiras foi a ponte, junto com o professor Benedito, para que a gente chegasse à poetisa Maria do Rosário. Então, olha quanta gente nos ajudou a fazer esse momento. Oi, boa noite, boa tarde, bom dia para quem está nos assistindo. É um prazer receber a Maria do Rosário, que eu não a conhecia, então vou ter a oportunidade de conhecê-la e conhecer um pouco mais sobre o cordel. Então, eu gostaria de saber, Maria do Rosário, para a gente começar, um pouco sobre a história do cordel, o que exatamente é o cordel. Por favor. Boa noite a todos, é com muito carinho que aqui estamos, né, nesse momento de interação, de troca de experiência, né? Então, eu quero dizer para vocês que o cordel, no resumo, o cordel é um jornal. Por sinal, eu tenho o cordel, a história do cordel. Essa edição foi encomendada pelo SESC de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Olha, está aqui atrás, ó. Sim. Certo? Então, nessa história do cordel, porque eu vou ler outro cordel, esse aqui eu vou só explicar. Então, veja bem, o cordel, a poesia popular, a nossa herança foi de Portugal e da França. Então, o que é que acontece? Lá tinha aqueles livros que falavam sobre Joana d'Arc, sobre muitos da época, né? Então, eles foram para a justiça porque foram proibidos. E depois arquivaram e ficou somente e ficou só aqueles que estavam no arquivo. E então, quando o português veio para o Brasil, veio na bagagem do colonizador. Até aí lá na França e Portugal existiam as folhas soltas, que era uma folha, por exemplo, como se fosse uma folha A4, onde eles imprimiam e o governo doava para os cegos,
para que eles não pedissem esmolas. Eles já tinham a freguesia de vender para adquirir um dinheiro com aquilo ali. Então, como lá era feito na tipografia, era colocado nos barbantes para secar aquelas folhas, para fazer a impressão e botava para secar. E o Raimundo Cantel, que foi um professor da França, lá de Poitiers, da universidade. Por sinal, lá tem um grande acervo de literatura de cordel. Eu acho que hoje deve ultrapassar os 10.000 cordéis. Quem começou a levar esses cordéis para lá foi o professor Raimundo Cantel. Então, ele veio para o Brasil nas décadas de 50 e 60, quando estava o grande apogeu da literatura de cordel no Nordeste do Brasil. Sim, Nordeste, porque ele é tipicamente nordestino. Então, quem apelidou esse nome de cordel foi o Cantel, porque ele dizia que chamava cordel, porque ele, na França, cordel é corda. Então, ele era pendurado nas cordas. E então ele veio para o Brasil, levou todo esse acervo. Hoje, este acervo hoje está lá sobre os cuidados da professora Ria Lamare. Ela tem andado aqui pelo Cariri, né? Lembrando que eu estou no estado do Ceará, região sul do Cariri, onde a nossa cultura aqui é muito extensa, nós temos um verdadeiro caldeirão de cultura, e o cordel é um dos elementos da nossa cultura. Então, a Ria, ela vem... aqui nós temos a professora Fanca, que fez um trabalho sobre... Ela é da Universidade Federal do Cariri. Ela fez um trabalho, ainda na graduação, sobre uma professora cordelista. Depois, no mestrado, ela catalogou mulheres no cordel, onde ela conseguiu mais de 200. E ela fez uma homenagem às 12 que ela achou mais ativas nesse processo, dessa pesquisa dela. E eu tenho a honra de estar lá, né? Justamente eu desfilo lá nas 12. Então, a Fanca fez doutorado e foi também sobre a literatura de cordel, onde ela editou um catálogo falando sobre cada mulher e mostrando a sua produção. E ela foi para a França. Lá ela fez o estágio justamente nesses cordéis que tem lá na França, certo? Então, o que é que aconteceu? No final do século XIX, no Nordeste do Brasil, com essa vinda desses portugueses, trazendo essa história de rei, de rainha nos livrinhos, então os poetas nordestinos começaram a escrever o cordel, falando de princesa, de palácio, de toda aquela estrutura europeia que não tinha nada a ver com a gente, né? Por sinal, tem a princesa do reino da Pedra Fina, um dos cordéis mais vendáveis no Nordeste foi o Pavão Misterioso. Ele completou 100 anos o ano passado, 100 anos. E o que é que aconteceu? Ele tem 142 páginas. Ele é um romance, porque quando ele tem 8 páginas, ele é um folheto. Quando ele tem muitas páginas, ele é um romance. Então, o nome dele é O Romance do Pavão Misterioso. É o cordel mais lido de todos os tempos. E ele fez 100 anos. Só que o ano passado eu fiz o seguinte, eu fiz uma releitura. E o que era em 141 estrofes, que é cada pedacinho desse, eu fiz em 32. Eu conto a mesma história, mas, por exemplo, tem 3 viagens que o rapaz que se apaixonou pela moça, pela condessa, ele sobe, ele vai ao sobrado.
E, ao invés de eu relatar cada viagem, eu digo que ele fez 3 viagens, entendeu? Então, ele está aqui em 8 páginas, que eram 132 páginas, né? Então, eu fiz o resumo, li o cordel e fiz o resumo. E quem é o autor desse? Sim, o autor, existe uma polêmica, Pois porque teve um que escreveu, aí ele foi preso por um motivo familiar lá, e outro se apoderou enquanto ele estava preso e fez a publicação, entendeu? É tanto que eu começo assim, este cordel que agora aqui eu vou escrever conta uma bela história que eu vou passar a descrever, para você se inteirar e desse fato entender. Está fazendo 100 anos que essa história foi contada por José Camelo de Melo Rezende, ela foi criada. Preste atenção, que agora vou contar nessa empreitada. Começa. Então, houve tem essa briga dos dois, né? Mas é atribuída ao Zé Camelo, que foi ele quem ampliou, ele fez outra releitura e as pessoas gostaram mais da segunda versão, certo? Ele é patrimônio cultural do estado da Paraíba. O IFAM reconheceu como patrimônio. Aqui atrás tem as curiosidades sobre ele. Não tem a música de Fagner, Pavão Misterioso? É em homenagem a esse cordel. Parece-me que a escola de samba, uma também, há uns anos atrás, fez um tema, né? A Escola de Samba do Rio de Janeiro, ela fez uma homenagem ao cordel. O Salgueiro, não é? Onde tinha um carro que era exatamente um pavão, copiando o pavão, porque esse pavão o rapaz se apaixonou pela moça e ele ia no sobrado visitá-la. Então, ele mandou fazer um aeroplano no modelo de um pavão para que ficasse despercebido. Então, o carro alegórico do ano foi exatamente um pavão, né? Então, o carro era o pavão misterioso, certo? E o pavão misterioso também foi tema de um personagem da novela Saramandaia, Também. do Dias Gomes. Exatamente. Foi também em homenagem ao cordel Pavão Misterioso, certo? Muito bem lembrado, Márcia, fantástico, né? Aqui tem a lei, até eu falo na lei, que foi, deixa eu ver aqui, a lei do deputado estadual Hervásio Bezerra. No Carnaval de 2012, a Salgueiro homenageou a literatura de cordel, e um dos seus carros alegóricos foi o Pavão Misterioso. Exatamente. Então, veja bem, no final, quando foi que o cordel ele começou realmente a se expandir no Nordeste? No final do século XIX. O Leandro Gomes de Barros é considerado o pai da literatura de cordel. O que é que ele faz? Ele estava na Paraíba, acredito que é em Patos, e ele foi para Recife, onde ele montou uma gráfica, ele escrevia, publicava e vendia o cordel, e fazia intercâmbio. Tanto mandava os cordéis dele para outras capitais, como também recebia. E aqui em Juazeiro, então, deixa eu ver. Aí, em 1918, o Leandro morre, em Recife, com mais de 1.000 cordéis publicados. Só que esses cordéis publicados por ele, na realidade, era uma média de 600, escrito por ele, porque existia uma prática, na época, da pessoa comprar o cordel de alguém, entendeu? E botar seu próprio nome. Então, aconteceu muito isso. E ele ficou até 1918, quando ele morre, aí a família vende para outro poeta, no caso, o João Martins de Ataíde, que ficou até 1949 com essa gráfica em Recife. Enquanto isso, no Juazeiro do Norte, em 1932,
o José Bernardo da Silva monta a tipografia São Francisco. E aí ele começa a editar livros de renovação. O que é isso? É uma reza que Padre Cícero ensinou aqui na região, de que faz uma homenagem ao Sagrado Coração de Jesus. E tem uma data, geralmente é a data do casamento, do casal. E essa gráfica começou fazendo esses livros de oração, de cântico, e em 1910, foi montado no Juazeiro o jornal Rebate. Esse jornal foi para trabalhar a emancipação política da cidade. E o primeiro cordel publicado foi nesse jornal, que é do Leandro Gomes de Barros, Juazeiro e o Padre Cícero, é o título do cordel. Então, em 32, Bernardo abre a sua gráfica e vai crescendo, vai para Recife, e lá ele negocia com a Taíde para comprar os direitos autorais. Então, ele comprou uma média de 250 cordéis, os direitos autorais. Inclusive, o Pavão Misterioso é um deles. Como é a autoria dele, é de posse da gráfica, que hoje é Lira Nordestina, porque seu Zé Bernardo comprou, faleceu, as filhas tomaram conta, mas ficaram idosas, tiveram que vender, e hoje quem toma conta da Lira Nordestina são os meninos que grampeavam os cordéis na década de 60, 70. Então, são 4 senhores que fazem a xilogravura. Aqui é feita por um deles, pelo José Lourenço, olha, da história do Que cordel. maravilha. A senhora depois podia falar um pouquinho também da xilografura, mas termina essa linha de raciocínio histórica que a senhora está falando. Olha, esse aqui é outra xilogravura. Ó. A história do queijo coalho, isso aqui é uma prensa. Ó. Aí eu fiz agora a história da renovação do Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Olha, outra xilogravura. Então, aí temos aqui a Chapada do Araripe. É o soldadinho do Araripe. Por sinal, houve o Globo Repórter, há uns 15 dias, que falou sobre a nossa chapada, a nossa cultura. Vocês podem entrar aí no Google, que vocês veem essa matéria. Maravilhoso. Certo? E esse pássaro, ele existe só aqui na região. Ele é próprio da nossa região. Então, veja bem o que é que aconteceu. Voltando lá. A Taíde começa, vende, né? Aí ele traz ele fica com direito autoral. E aqui a universidade compra, porque a família não pôde mais, doa as máquinas para uma academia de cordel de Fortaleza, que nunca funcionou, mas os meninos ficaram com alguma coisa dessa gráfica, que é impressora, e os maquinários, que tem até os maquinários que faz os tipos, porque eles pegam uma pranchazinha e botam letra por letra para copiar, entendeu? Então, esses meninos ainda estão lá, estão resistindo ainda. Agora eu fiz um cordel sobre o teleférico do Horto, junto com o Zé Lourenço. Ó, o teleférico o nosso teleférico é o mais moderno. Olha a xilogravura que o Zé fez aqui. E aqui tem... Diga. Eu vou interromper, mas eu não consigo me segurar. A senhora disse que no início eram as histórias das princesas, dos reis lá. E aí agora a senhora está falando do teleférico. Como é que foi essa transformação aí, essa adaptação à cultura, né?
da Aqui é região. foi o seguinte, começou falando, eles faziam as cantorias com as histórias de princesa e de aquela cultura europeia. Europeia. Depois eles começaram a falar sobre o dia a dia. Como não existia nem rádio, nem televisão, nem jornal, então o cordel ele era, por exemplo, o Zé Bernardo, chegou a imprimir 12.000 cordéis por dia aqui em Nossa, Juazeiro e mandava para todas as capitais. Então, aquele nordestino que estava em São Paulo, ele comprava o cordel para saber notícia. Então, aos poucos, foi como o romantismo, né? O romantismo, aos poucos, foi se adaptando à cultura do Brasil, tendo a nossa cara. Então, o cordel também. Então, ele é praticamente um jornal, onde ele traz notícias, e é de uma forma coloquial, onde a gente utiliza também o nosso linguajar nordestino, porque nós temos uma maneira própria de falar. Por exemplo, eu tenho o cordel Desabafo de Santo Antônio para uma solteirona, onde ele diz assim: pare de me azucrinar. Azucrinar é de encher o saco. Apurrinhada eu já estou. Apurrinhada é com raiva, entendeu? Então, a gente usa muito esse linguajar no cordel. Isso é uma observação minha quando eu estou na oficina. É um pecado mortal a gente colocar uma palavra que alguém precise usar um dicionário. Falando sobre a Maria de Araújo, que é o caso do milagre da hóstia, do Juazeiro com o Padre Cícero, eu precisei colocar a palavra levitação. Então, como foi que eu usei a estratégia? E sem pisar pelo chão, dando passada, ela andava, para não colocar levitação. Entendeu? Então, veja bem, aos poucos essa história isso foi se adaptando, foi tendo a nossa cara. E o mais impressionante é que naquela época, no começo do século passado, quem escrevia cordel era totalmente analfabeto. Então, era uma veia poética, era uma coisa espontânea, tão espontânea, que se a pessoa soubesse ler, tinha gente que achava que aquele ali não era o cordelista, podia ser qualquer poesia, menos cordel. Então, o que é que acontece? O Zé Bernardo vende, né? E a Universidade Regional quem tem essa riqueza sobre o cuidado dela, que paga a energia, paga o espaço, e os meninos trabalham lá, né? Os meninos ficam lá, né, nesse espaço da Lira. Tem muitas máquinas, tem umas máquinas antigas, que em 1926 foi inaugurada a estrada de ferro de Fortaleza para o Juazeiro. Então, esse maquinário vinha de Recife, fazendo a baldeação na Paraíba com o Ceará, e chegava até aqui, né? Todo o equipamento alemão, que veio da Alemanha, que veio de outros países aí. É interessante o espaço, muito interessante, entendeu? professora, nossa, teria muito, muito para a gente explorar sobre só esse primeiro item. Mas, como nós temos muita coisa, nós estamos querendo, pelo menos, pincelar algumas delas, nessa linha histórica que a senhora está trazendo, de como foi, né? E essa gráfica, e depois agora a universidade abarcando isso tudo, a senhora trouxe o nome de alguns cordelistas importantes, mas há um que eu sei que é muito especial também para a senhora, O não é? Patativa do Assaré. Isso, então a senhora Sim, poderia falar. antes de eu entrar na história de Tá. Patativa, quando Zé Bernardo estava no auge da impressão de cordel, ele mandava buscar em São Paulo as capas de cordel. Só que chegou um ponto que não dava mais, porque naquela época vinha de caminhão, era muito difícil. Aí foi justamente Zé Bernardo que juntou aqui alguns xilógrafos e pediu para que, a partir daquele dia, eles fizessem as capas dos cordéis.
entendeu? Então, esse casamento do cordel com a xilogravura aconteceu exatamente na cidade de Juazeiro do Norte. E foi um casamento perfeito. Só que quando chegou lá em Recife, o Ataíde disse: diga a Bernardo que essa brincadeira aqui não vai dar certo, não. Mas deu muito certo, né? Então, nós temos aqui muitos poetas e tivemos uma história, porque nós temos essa influência do Patativa. Tivemos também em Crato um radialista que tinha um programa às 6 horas da manhã, de 6 às 6h30, onde todo mundo ligava e ele divulgava trabalhos de vários poetas famosos, dos trabalhos de Patativa. A própria universidade patrocinou para a Patativa o livro Inspiração Nordestina, o primeiro livro dele, certo? Então, vejam bem, eu vou falar sobre essa minha relação com Patativa. Eu, com 15 anos, conheci Patativa, trabalhando em uma sapataria. E ele visitava, porque o senhor emprestava livros para ele ler. E ele levava esse livro para ler. Então, eu encontrei... Aí nós tivemos esse trem até 1888, quando ele foi desativado, o trem de gente. E eu encontrei com ele na rua e pedi a ele: Patativa, faça um trem para mim, porque você já escreveu sobre o engenho, tem muita coisa, mas não escreveu o trem, até porque o trem não era uma realidade dele, né? Porque ele mora em cima de uma serra, distante daqui uns 100 quilômetros, então não é uma realidade dele. Aí ele ficou de escrever esse trem para mim. E quando eu estava um dia, depois de 3 anos, ele chega com o trem. Eu vou ler o trem que ele escreveu. Minha impressão sobre o trem de ferro. Quando eu escuto a barulheira horrível do trem que vem chegando na estação, penso até que ele é vivo, ele é sensível e que possui também um coração. No seu doido barulho e fumaçando, mostra um gesto de grande autoridade. É que o trem revoltado está ralando contra a falsa e cruel humanidade. Quando parte saltando um grito agudo, os passageiros vão fazendo acenos. E ele, correndo, vai levando tudo, preto, branco, mulatos e morenos. Todos respeitam a passagem dele. Ninguém ri, ninguém chora, xinga, ninguém zomba, pois a linha é somente para ele, sempre foi respeitada a sua tromba. Constante faz o seu trajeto além, tendo em cada parada uma demora. Muitas casas sabendo que ele tem, e em nenhuma das mesmas ele mora. No seu apito, quando vai partindo, há um misto de mágoa e de tristeza. É que o trem revoltado vai sentindo a miséria sem trégua da pobreza. Eu me sinto surpreso e pensativo, vendo o trem quando chega na estação, e tenho a sensação de que ele é vivo e que possui também um coração. Patativa do Assaré, 1994. Nossa, professora, que maravilha! Tem Então, muitas casas e não mora em nenhuma. é lindo. Muitas casas tem, nenhum ele mora. Então, o que aconteceu? Eu me emocionei no dia que eu recebi o poema, mas 6 anos depois, ele me manda, em 94, ele me manda o livro autografado. Já fazia tempos que eu não via. E eu me emocionei muito, porque depois de tanto tempo ele se lembrar que eu existia e que tinha feito aquilo para mim, ele era um pendrive, tudo que ele escrevia ele tinha na cabeça. Era uma grande estratégia dele era essa. Então, veja bem, então eu sempre escrevi crônicas, poemas, versos livres. Por sinal, eu tenho também um trem de versos livres. Então, eu fazendo ainda o 2º grau, eu tinha uma coletânea que alguém tomou emprestado e nunca devolveu. Aí eu me chateei, aí não escrevi mais nada. Também veio emprego, casamento, filho, muita coisa para fazer que não dava para me dedicar a isso, né?
Então, no dia que ele mandou o livro, eu mando essa carta para ele. Ele disse que ele ficou morrendo de rir e mostrando na calçada lá aos amigos que chegavam. Carta à Patativa do Assaré. Meu querido Patativa, veja que estou a fazer. Uma poesia-carta para lhe agradecer. Como falasse uma vez, tudo pode acontecer. Eu que poemas não faço, me vejo aqui de repente, espremendo os miolos, martelando a minha mente, ao lhe fazer esta carta toda feliz e contente. Certa vez, você se lembra, lhe pedi com atenção para você compor-me um trem daqueles que bem grandão, vive carregando gente de estação a estação. Você sempre prometia nas suas vindas para cá. E certo dia eu lhe vi chegar na Teleceará, arrastando o tal trem que tu fizesse por lá. Ah, que feliz eu fiquei. Não podes imaginar. Parecia que você conseguia adivinhar tudo que estava no peito sem precisar de falar. Quando recebi seu livro, o meu coração bateu. Deu vontade de chorar, pular, cantar também deu, ao ver meu trem espojado num lindo poema seu. Obrigada por meu trem caber em seu coração e você ter conseguido do trem não só o vagão, e por fazer de seu peito para ele uma estação. Mas na vida tudo passa, rápido e muito ligeiro. Vejo com muita tristeza que agora só trem cargueiro, já que acabaram com outro que era do passageiro. Eu sei que você se lembra que tinha um trem cargueiro, o trole, a gasolina, sonho azul do passageiro, da capital para o Crato comparado em Juazeiro. Se não fosse o combustível que vem lá de Fortaleza para abastecer por aqui os carros da redondeza, não se via nem sonho um trem com toda certeza. Vá desculpando, você sabe, verso eu não fiz e nem faço, mas para falar sua língua, só com poesia e traço. Aqui fica sua amiga com danado um abraço. Meu Deus do céu, a senhora me comoveu as lágrimas agora. Que Eu me, coisa eu me emocionei porque eu ia do Juazeiro para a casa do meu avô nesse trem. nesse trem. Então veio toda aquela lembrança. Com certeza, e isso foi escrito com todo esse coração, essa alma, não é, Márcia? Você A Márcia conseguiu é poetisa. colocar, conseguiu colocar nas palavras os seus sentimentos, muito bonito, emocionou também nós. Nossa. Mas, Então, Maria do Rosário, então só corrige para mim, porque o trem foi desativado em que ano? 88, de ferro, faz 1980. e 88, foi. Ah, tá, que Foi. eu entendi errado. Então, Então, o outro, eu acho que então, o de gasolina, o que trazia o é. combustível, foi em 91, Ah, tá. entendeu? Passou ainda 10 anos só com o da gasolina. Que inspiração foi essa? Que coisa Pois mais é, linda. então, a partir disso aqui, pronto, foi uma doença autoimune que não me abandonou nunca mais. Então, foi aí que a senhora começou a fazer o Foi, a cordel. partir faz Até então, exatamente não. agora 30 anos, né, que eu estou Sei, dedicada ao cordel. E sei. outra coisa, eu me aposentei muito cedo, porque eu era da Teleceará, a mesma Telesp que tinha em São Paulo, né, na época, em 97. Então, o que é que aconteceu? Quando eu me aposentei muito jovem. Então, eu fui estudar, porque, como eu trabalhava à tarde e à noite, eu não tive a oportunidade de estudar. E tinha família, tinha criança pequena, tinha casa, não dava. E quando eu me aposentei, eu podia ter me envolvido com a política, com alguém aqui, com pessoas aqui, ter ido trabalhar, mas eu não quis. Eu fui realmente fazer minha faculdade. E foi com muita emoção que eu fiz essa pedagogia, depois fiz essa especialização, e aí depois eu terminei uma com 50 e a outra com 60. Então, para escrever é muito importante, é necessário, né? Nossa, Porque a gente só bota para fora o que tem dentro, né? Então, isso é E, muito. Rosário, deixa eu te perguntar uma coisa assim, cordel, a gente aprende a escrever cordel? Aprende porque Existe
tem toda uma regra. Por exemplo, estrutura, né? Olha, dentro da poesia popular, dentro da poesia, da generalidade da poesia, cada pedacinho desse é uma estrofe, cada linha é um verso, entendeu? Então, a sextilha, que são 6 versos, uma estrofe de 6 versos, ela é para longas histórias, olhe, é isso aqui, ó, onde rima os números pares, o segundo com o quarto e com o sexto, certo? Aí tem a sétima, que rima a primeira a segunda com a quarta e com a sete. E a 5 e 6 rima entre si, certo? E tem a décima, só que a décima, ela é mais para o cantador que canta, porque ela é para pequenas canções. A décima, cada estrofe de 10, todas rimam. Cada letra que repete é a rima. Por exemplo, A, B, B, A, C, C, D, D, C. Todas rimam. E, geralmente, é feito um mote. O mote, o que é isso? As duas últimas. Quando a gente vai montar uma estrutura, a gente monta as duas últimas. Por exemplo, eu tenho um cordel de 10 que eu escrevi com um colega, onde ele deu o mote. Ser poeta é dar vida, para a vida dar poesia. Então, a gente escreveu cada décima com esse finalmente, entendeu? Repete, né? Repete esses dois Mas versos. como eu trabalho com crianças na escola, a décima ela é muito complicada, porque ela fica bonita para ser cantada, não lida, entendeu? Então, eu gosto muito de escrever a sextilha. E, para escrever a sextilha, como uma redação comum, tem um começo, o meio e o fim. Eu vou ler o Cordel do Bauman, da Liberdade, Liberdade, onde você vai perceber isso. Outra coisa, quando eu escrevo, eu procuro fazer da maneira mais simples possível. Eu nunca jogo, na realidade, aquela intelectualidade que tem lá dentro, entendeu? Porque precisa ser muito simples e para que seja acessível a todos. A criança, ao que não tem letra, que não entende o que é uma palavra diferente, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho 15 nesse estilo aqui, ó. Estilo livro. Esse aqui é o mais novo. Ó. Esse aqui foi um senhor aqui de Juazeiro que foi prefeito, mas, acima de tudo, ele foi médico, e aqui eu faço um resumo dele. Olha, aqui ele foi exatamente isso. Ó. Veja bem. Resumindo, doutor Mauro foi o SUS de Juazeiro, que amava Padre Cícero, nossa terra e seu rumeiro. Fez por quem o procurou, do primeiro ao derradeiro. Entendeu? Então, eu fiz uma homenagem. Aqui ele foi quem construiu a estátua do Padre Cícero. Então, aqui ele está ao lado da estátua, viu? Que casamento perfeito, o Padre Cícero com a xilografia, abençoou o cordel, a xilografia. Ficou... E a senhora tem, eu sei também, não é o caso agora, quem quiser depois resgatar, vai lá no YouTube da Rede Sem Fronteiras, tem um cordel da senhora sobre o Museu do Sertão também, muito bonito, do professor Benedito. Né? Então, na verdade... muito rico, né? A temática, tudo a senhora pega e... Olha, cada cordel tem uma história. E quando o ministro Gilberto Gil esteve como ministro da Cultura, ele copiou uma cultura que tem na França, que se chama griot. O que é griot? São contadores de história. Então, foi escolhido um grupo de 6 griots. O mestre, o aprendiz, um substituto e mais 3 griots. Então, eu fui um dos griots. Eu sou um dos griots. O que é griot? Contador de história. Então, eu utilizo o cordel para contar histórias. Eu vou só mostrar aqui, esse que eu tenho aqui, a radiografia da mulher. Por exemplo, tem uma estrofe aqui que diz assim, ó,
uma mulher contra a outra é coisa bem comovente. Fala mal, espicha o couro, inimiga, concorrente, e por cima ainda é machista. Não tem diabo que aguente. Então, o cordel é isso, ele tem essa linguagem. Tem um que diz assim, olha, se um homem vai no trânsito e vê alguma mancada, ele grita do volante, essa besta é uma troiada, só pode ser uma mulher que está ali sentada. Aí aqui é o do pavão misterioso, Sim. aqui é o do teleférico, que nós temos um bondinho que vai para o horto, que o horto é uma pequena serra, então ele faz um percurso de 2 quilômetros, ele é o mais moderno do mundo, está na última geração de bondinho. Aqui é a história do cordel, aqui é o Geoparque Araripe, que é justamente a nossa Serra do Araripe. Aqui a história do queijo coalho, que foi um professor da UES em Fortaleza que pediu. Aqui é o Liberdade, Liberdade, que foi um aluno do curso de serviço social que pediu para fazer. Esse nós vamos pedir para a senhora ler para nós depois, no final da nossa conversa. Porque nós, agebianas, trabalhamos esse tema. Então, esse aqui é a Chapada do Araripe, onde está o soldadinho do Araripe. Aqui a história da renovação, que é uma reza que nós temos, do Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Aqui a droga da violência. Esse cordel eu fiz inspirado naquela novela Páginas da Vida, viu? Então, que tinha várias pessoas, vários modelos de pessoas, né? Tinha gay, tinha deficiente, tinha vários. Aí, então, eu coloquei aqui as estrofes aqui escritas, que você me ouviu falar, eu encontrei muito perto, não precisei pesquisar. São todas páginas da vida presentes em qualquer lugar. Aqui é um poeta que nós temos aqui, dos irmãos Bandeira, que isso aqui eu fiz esse cordel, os 62 anos de poesia dele, eu fiz esse cordel. Aqui é o Remédio de Tonico. Aqui foi uma história que aconteceu numa cidade onde o senhor foi numa farmácia e comprou um Viagra e tomou 2, que achou um pouco. E quando chegou em casa, a esposa estava doente e aí ela não aceitou e ele deu uma surra e foram parar na delegacia. Então, isso aqui eu fiz para comemorar o aniversário da Lei Maria da Penha. E aqui é o retrato da mulher, é outro cordel sobre a mulher. Por sinal, esse aqui tem uma parte que diz assim, tem uma estrofe, que diz assim, ouvi dizer que um dia o cachorro vira gente, foi dando a volta por cima e ficando independente, que hoje em dia a mulher virou até presidente. E aqui foi um senhor de Fortaleza que fez uma homenagem a Luiz Gonzaga. Então, eu juntei aqui 8 poetas e cada um foi responsável por uma página para homenagear o Gonzagão, certo? E aqui é o da Liberdade. Você quer? Eu posso ler agora? Agora não, só um minuto. Tá. Segura que ainda nós temos mais perguntas. Márcia, pois você quer perguntar alguma coisa? Porque, né? Acho que tem uma dúvida que eu tinha, mas você já me esclareceu, que é a diferença entre cordel e trova, se o cordel seria uma trova. Mas a trova é justamente 4 versos, nas 7 sílabas poéticas, né? E o primeiro verso rimando com o terceiro, o segundo com o quarto. Então, como você explicou a estrutura do cordel, já me esclareceu. Tirou a dúvida. Olha, eu tenho um amigo que ele mora na Inglaterra, lá em Oxford. E a gente se conheceu através de uma live, então houve uma comunicação. E nesse livro de Dr. Mauro, eu coloquei uma trova, ele é trovador, e através da oficina que eu fiz com ele, ele já publicou 3 cordéis, entendeu? Então, olha uma trova que ele fez para um filho que morreu. Então, aqui eu fiz como se fosse a filha dele dizendo, veja bem,
Olho a noite e lembro em pranto, nessa ocasião lunar, que hoje o céu é seu recanto e a saudade o meu lugar. Essa aqui é a trova. Nike Dálmaso, que escreveu essa trova, e eu coloquei aqui na abertura do livrinho de Dr. Mauro, certo? Muito bonito. Professora, eu queria perguntar a diferença do repente e do cordel. O cordel, ele é escrito com mais, eu diria, responsabilidade. Sim. Porque quando a gente vai escrever, de repente eu me tornei uma biógrafa. Tenho muitos cordéis sobre vida das pessoas que querem homenagear os seus, entendeu? Muitas vezes eles chegam e dizem assim, eu quero uma surpresa. Eu digo, não, tem que mostrar, porque senão quem vai ter a surpresa sou eu. Eu posso ter colocado uma coisa que a pessoa não gosta. Então, é o seguinte, você vai escrever e requer muita responsabilidade quando você escreve, porque está aqui a prova. E o repente, ele é feito na hora, o vento leva. Então, o poeta repentista, quando ele canta, quando ele faz o repente, ele está tão condicionado a isso que ele não gosta de escrever o cordel. Muito embora eles se acham que são mais importantes do que quem escreve o cordel. Ele, que é o repentista, muitos se acham, entendeu? Principalmente esse machismo nosso nordestino, tá entendendo? Só que quando você chama para ele escrever, eles não gostam, eles já se habituaram na cantoria, que não tem responsabilidade. Eu até digo que eles juntam perna de moça com perna de grilo, e dá tudo certo. Mas então a estrutura do repente é um pouco diferente, não tem É a que mesma respeitar. coisa. É a Não, é mesma a mesma coisa. A Ah, diferença é que é feito na hora, tá. entendeu? Entendi. É, Perfeito. é só essa a diferença, viu? Márcia, você tem mais alguma pergunta? Que nós já estamos caminhando para quase 1 hora e eu não quero cansar Eu muito a gostaria de fazer uma homenagem a Maria do Rosário professora. e ao Patativa do Assaré, Maravilha. lendo um poema que eu escrevi. Pois não. É o Canto da Patativa. Uhum. Ao pé da serra, na terra distante, um som cativante de longe se ouvia. Era a Patativa, com canto vibrante, que a mim inspirava, trazendo poesia. Meiguice e ternura, seu canto encantava, levando para o agreste esperança e alento. Futuro podia ser brando, e eu sonhava, com versos que fossem bem mais que um lamento. A vida, porém, é uma triste partida, e o mundo mostrou-se na contradição, e fez doer minha alma ferida, provando que o inferno é o fim da ilusão. O tempo prossegue, ora cura, ora ensina, dobrando os espinhos da rosa fulô. A grande cidade reforça esta sina. Poeta da roça, até hoje ainda sou. Ao ler os cordéis, coração fica mudo. Saudade, lembranças, no peito um nó. Pois cá, em silêncio, de noite eu escuto um som, Patativa, que lá ficou só. Minha Você, homenagem a você. você terminou fazendo, olha, você só esqueceu, porque são 6 versos, então, a segunda, a quarta e a sexta rima. Você só não está rimando a quarta, mas se Mas eu, você fizer uma eu arrumação, escrevi como dá certo. poema mesmo, como poesia mesmo, Mas se é. você colocar isso, dá certo também. Eu posso Olha fazer o aí, Márcia. exercício. É um Márcia, É, exercício bom. é. Márcia, vocês duas me fizeram chorar aqui hoje. As lágrimas ficam pulando. Que coisa linda, que privilégio estar com duas grandes, né? Muito Faça o obrigada. seguinte, me manda esse poema, eu vou mandar para a Marina, meu e-mail, e você me manda por e-mail esse seu Ah, com poema. certeza, Entendeu? tá bom.
E, Rosário, nós fizemos um concurso, nós temos concursos literários, estimulando justamente as pessoas, as nossas argebianas, a produzirem, né, escreverem. E nós fizemos um concurso justamente com o tema liberdade, e com uma antologia com esse tema. E você falou que você tem um cordel, né, de liberdade. Gostaria que É, você lesse, então, para nós. exatamente, ó, é um pássaro voando, ó, tá Uhum. vendo? Então, eu vou. Geralmente, nós temos a capa, ó, onde a gente coloca a data, e se é uma estilo, a gente bota aqui quem é o estilógrafo. Aqui é o apoio cultural e a gráfica. Aqui, geralmente, sobre a autora, ó, nessa última contracapa, e aqui é uma apresentação. Então, nesse aqui, eu mesma fiz a apresentação. Então, veja bem. Esse cordel foi trabalho que fiz para uma turma de alunos do curso de psicologia, que estavam a pesquisar sobre o filósofo Bauman. Conforme o artigo pesquisado, vemos que ele sempre preferiu usar o termo modernidade líquida. Ao escolher o termo líquido como metáfora, ilustra o estado das mudanças facilmente adaptáveis e fáceis de serem moldadas. Para ele, as formas da vida moderna são incapazes de manter a mesma identidade por muito tempo, o que reforça esse estado temporário das relações sociais. Então, veja que aqui meu cordel, eu tenho um amigo que ele diz que meu cordel tem cabeça, tronco e membro. Ou seja, eu faço uma abertura de um modo geral, depois eu faço um desenvolvimento e termino dando a minha opinião. É como se fosse um artigo. Meu cordel, geralmente, ele tem essa cara. Então, vamos lá. Diversos são os conceitos da palavra liberdade, que está relacionado à nossa própria vontade, nas ações da nossa vida, com ou sem maturidade, condição do ser humano, respeitando a natureza, direito do cidadão na sua própria certeza, ou no agir sem limites conforme sua esperteza, podendo ser o fazer que compromisso não tem, no que faz na sua vida, não depende de ninguém, de quem está na prisão ou se dando muito bem. É a ação do sujeito que se dedica a escrever o que lhe vem à cabeça, pois diz liberdade ter. Toda rede social é um exemplo bom de ver. Qualidade da vontade que o homem tem de guiar os valores assumidos no fazer e no falar. Pode ser inversamente o que se tem para calar. É o estado em que o homem age sempre com a razão. Em tudo que vai fazer, tem a própria decisão, agindo corretamente, sem envolver na paixão. É nosso próprio poder que temos de decidir, nas ideias da política, a melhor forma de agir, respeitando sempre a ética que precisa de existir. Na política pode ser também a imunidade, regalias concedidas a um gestor de verdade, que não quer prejudicar ninguém da sociedade. Dentro do meio jurídico, tem a condicional, que é não estar na prisão para corrigir o mal. Está preso na justiça de um jeito bem formal. Liberdade provisória, alguém condicionado, de ficar em liberdade por tempo determinado. O exemplo é quem faz parte do crime organizado. Outro caso a ser mostrado é aquela de expressão, que dá direito ao sujeito dizer sua opinião, mesmo sendo censurado ou ir parar na prisão. Neste caso, pode ser de quem vai discriminar uma pessoa com injúria e querendo difamar com a palavra grosseira que possa prejudicar.
a palavra liberdade também pode ser usada no sentido figurado, quando está determinada ao expressar com ousadia de maneira criticada. Nas ideias liberais, pode estar a liberdade, igualmente difundida junto com a igualdade, e sem poder esquecer, inclui a fraternidade. É expressão que foi criada para valores expressar. Na Revolução Francesa, quando esteve a mostrar toda a indignação de um tempo ruim a passar. De acordo com a ética, ela pode estar presente na responsabilidade e no pensar consciente, no respeito com as pessoas, sem o agir inconsequente. No Brasil está presente bem na música popular. Tem no hino da República que esteve a proclamar liberdade, liberdade, foi assim que eu ouvi cantar. Segundo a filosofia, liberdade pode ser um conjunto de direitos que alguém pode ter em todo e qualquer país que ele esteja a viver. O filósofo Descartes diz que é a decisão que tem o próprio indivíduo de estar na contramão, pois depende do dinheiro para resolver a questão. Segundo o filósofo Kant, ela também pode estar dentro do livre-arbítrio, com o sujeito a expressar, sem que para isso precise de uma lei para ditar. Para Sartre, a liberdade é mesmo uma condição de toda pessoa humana, sem pensar em restrição de tudo que acontece ao tomar uma decisão. De Karl Marx é diferente, pois é um socialista. O seu pensar filosófico tem o seu ponto de vista. Materialismo histórico vê de um modo idealista. No pensamento de Bauman, perdeu ou se transformou. A liberdade existente do nosso tempo mudou. A vida do ser humano que sozinho se isolou. Na contemporaneidade, vive a individual. Essa mesma liberdade é bem prejudicial, está dentro dos projetos de uma linha liberal. Diante desse exposto, já chegaram à conclusão que esta tal liberdade não passa de uma ilusão. O individualista não ganha com isso, não. Nesse egoísmo próprio que o homem está vivendo, perdeu sua liberdade e não está percebendo que sozinho e isolado é como ele está morrendo. Com esse comportamento, vai vivendo na pressão, na individualidade, colabora com a opressão, esquecendo de viver uma boa relação. De modernidade líquida, Bauman assim classificou, sem ter espaço nem tempo, muito leve assim ficou. Toda essa liberdade nesse tempo que mudou. Uma pessoa que vive com esse comportamento voltada para o seu mundo não faz o discernimento, limita suas escolhas sem ter um embasamento. Bauman analisou que Freud esteve a ensinar que a nossa liberdade sempre precisa trocar, ou ela, ou a segurança para poder se efetivar. Disse ainda que o homem pode estar na escravidão, podendo se sentir livre sem qualquer amarração, pois está na sua alma toda essa condição. Com esta reflexão, espero contribuir com o pensar filosófico para poder refletir sobre a nossa liberdade, que estou a concluir. Professora, que espetáculo! Nossa, que espetáculo! Aqui eu não usei a simplicidade, né? Porque eu estava falando de filósofo, estava falando para uma comunidade acadêmica, então aqui eu usei a minha intelectualidade, o que eu entendia, entendeu? Não, eu não poupo. Esses outros eu fico amarrando para sair o simples. Esse não, porque
não E é? você conseguiu abordar os vários ângulos da liberdade. Muito bom. E É, Parabéns. mostrando também o pensamento de cada filósofo, né? olha, Cada um. eu fico assim, realmente sem palavras, porque eu ficaria aqui mais uma hora ou muito mais ouvindo, né? Porque olha que delícia, porque tem uma musicalidade também, né? Tem, Precisa né? Que é ter essa essa musicalidade. melodia, né? As É. rimas, enfim, espetacular. Olha, A senhora nós tivemos o professor Gilmar de Carvalho, foi da UFC. Ele foi uma pessoa que dedicou a vida inteira na pesquisa sobre a cultura popular. E uma das observações que ele diz é que o cordel, o corpo acompanha, você fala e o corpo acompanha eu achei interessante que eu ouvi uma poetisa lendo um cordel, ela em pé. Então, ela diz que estava entrando numa casa, aí ela dá a passada como se ela estivesse realmente entrando na casa, sabe? Ela bota a mão no bolso, aí pá, 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 sabe? É interessante demais. Professora, a senhora falou da cabeça, corpo, né? É completo o seu cordel de membros, né? E eu ouvi em algum lugar, alguma entrevista sua, a senhora dizendo que o cordel está no sangue, né? Do Juare, Prazerense. É porque Juare, nós tivemos essa escola da gráfica, que publicou inúmeros de cordel, a gente sempre tinha à nossa disposição, né? Tivemos a escola do Patativa, tivemos a escola dos Irmãos Bandeira, são 5 paraibanos, que 2 morou no Juazeiro, um mora ainda, o outro já morreu, que é um dos maiores repentistas do Nordeste, Pedro Bandeira, João Bandeira, Cícera Bandeira, que foi uma irmã, Daldete Bandeira e Raimundo Bandeira, são 5 irmãos. Então, a gente teve toda essa escola, além desses programas que eles faziam nas rádios, que a gente escutava, entendeu? Então, nós nos criamos dentro desse mundo, né? está no sangue, como a senhora diz, né? Agora eu tenho só mais uma pergunta, juro que é a última, mas Não pode, fala- se tiver tempo, pode perguntar o que quiser, não tem problema. falamos bastante das influências do passado e a senhora tocou num tema que a mim é muito caro, que são as crianças, os jovens, o futuro, né? E que nas suas oficinas com crianças a senhora, enfim, trabalha essa questão do cordel, a estrutura. Como é para uma criança? Porque eu já vi algumas crianças, né, repentistas, mas eu queria saber como que a senhora percebe, o que que a senhora projeta para o futuro, né, dentro Bem, do cordel. a oficina, ela é feita com crianças a partir de quarta série, entendeu? Então, quando eu pego uma criança de quarta série, uma sala de quarta série, eu vou ler o cordel para ela, certo? Então, Certo. geralmente, eu escolho um tema que agrade a ela, que apaixone. A minha missão é fazer com que ela se apaixone pelo cordel. E quando se trata do aluno de ensino médio, eu faço, por exemplo, geralmente eu uso uma temática que ele domine. Eu estive em Brejo Santo, é uma cidade que tem aqui perto, na Secretaria de Educação. Então, eu fui falar para professores. Então, o que é que a gente fez? Nós fomos montar um cordel sobre a história de Brejo Santo. Então, eles é quem sabe, eles conhecem, então eles me dão os elementos, e quando eu começo só. Aí, quando, por exemplo, eu digo assim, nós vamos falar agora sobre a igreja do Sagrado Coração de Jesus. Então, eu quero uma estrofe sobre a igreja. Aí eu começo. Quando eu começo, aí eles já, automaticamente, eles já ajudam, entendeu? Porque eu faço essa condução. Teve uma professora, quando eu fiz em Brejo, que ela já era escritora, ela já fazia versos livres, então eu disse a ela, você é só uma questão de paciência, o que escrever, mande para eu me corrigir, que aí a gente vai. E realmente ela conseguiu e está escrevendo. Dessas 100 oficinas,
durante 20 anos, eu acredito que eu devo ter aí uns 15 poetas que rondam aí, já fazendo seus trabalhos. A senhora está fazendo escola, né? E eu vou encerrar minha participação por aqui, vou passar para a Márcia. Deixa eu só dizer uma coisa, Pois não. e nem todo poeta gosta de dar essas dicas, nem todos. Mas o que eu tenho que entender é que eu passo e o cordel fica. Então, eu tenho que me preocupar com sucessores, com quem vai ficar, entendeu? Porque da maneira que nós estamos, com a nossa cultura hoje de rede social, ninguém quer mais ler nada, entendeu? Então, a cada dia isso pode ser enterrado. Então, eu não tenho nenhuma, eu não guardo assim, para mim tudo é público. Outra coisa, as pessoas me perguntam, eu queria publicar isso seu, a partir do momento que eu escrevo, não me pertence, pode colocar, não tem problema nenhum problema com isso. O importante é como o que esse cordel, eu digo o seguinte, não vivo disso, eu vivo para isso. E o que o cordel tem me dado, eu não ganho dinheiro com o cordel, mas o que o cordel tem me dado, não tem dinheiro que pague. Essas duas belezuras aí na minha frente agora, presente do cordel, ele que está me dando. Se eu tivesse na minha casa anonimamente, eu jamais teria essa oportunidade de estar aqui com vocês. Olha, eu fico assim realmente muito feliz, porque é uma oportunidade única, principalmente para quem é aqui do Sul, né? Que a gente não tem tanta essa difusão aqui, infelizmente. Nós temos um grande cordelista em São Paulo, daqui de uma cidade próxima, aqui, Acopiara, Moreira de Acopiara. Entre nas redes sociais e pesquise. Moreira de Acopiara, ele se apresenta em restaurantes, ele lança livros, ele é um amigo particular, ele escreveu um livro, Vou Voltar para meu Sertão. Né? Aí ele lançou aqui tudo, aí eu disse, homem, pelo amor de Deus, deixa de tu ser falso, porque tu nunca vai querer voltar para aquela coisa. Tu tá lá no São Paulo, tu vai querer vir-se embora. Ele achou graça, sabe? Foi essa observação. Professora, olha, nós vamos ter, eu penso que logo, logo, uma outra cordelista famosa aqui, a Márcia Telli, porque eu vou pegar no pé dela para ela fazer isso aí, porque ela é Quem de uma sabe, quem sabe. sensibilidade. Estou aprendendo a fazer trovas. Quem Isso, sabe cordel também, pode com ser. certeza. Então, Então, eu Rosária, olha, quero, Manda muito seu poema gostoso. que eu vou dar uma olhada. Manda seu poema que eu vou dar uma olhada. Mandarei, mas mandarei. antes de você encerrar, eu vou dizer para a professora que a sua missão é apaixonar as pessoas e nós nos apaixonamos pela senhora também, Uhum. além do seu trabalho do cordel, viu? Tá bom. Eu gostaria de saber como é que, eventualmente, quem estiver assistindo quiser adquirir os seus cordéis, enfim, como é que faz? Meus cordéis, meu cordel, geralmente eu distribuo, eu não vendo, Não? entendeu? Ah, Não. tá. Então, tem algumas que já tiveram, por exemplo, eu tenho um cordel sobre o Padre Cícero, que já teve a 6ª edição. Nossa. Essa história do cordel é a 3ª edição, sempre com um milheiro de cordel, entendeu? Então, geralmente é assim, eu tenho algumas coisas em casa, mas eu mando pelo e-mail o que eu tenho digitado. Posso até mandar, que fica até uma maneira prática também de quem está distante, né? Mas eu ainda pretendo conhecer Juazeiro do Norte. Acho que eu vou buscar alguma coisa pessoalmente aí mais para frente, tá bom? Então, esteja convidada para Muito vir a obrigada. Juazeiro do Norte. O convite está pronto, tá Muito certo? obrigada. Vai ser uma alegria. Eu Tá. quero agradecer da minha parte, a sua participação, sempre, nossa, iluminando aí a tela e nos alegrando e nos encantando. E vamos, quem sabe, mais adiante marcar uma outra conversa, viu? Porque essa Pronto, foi encantadora. tá Muito obrigada a quem nos assistiu. Agora, Márcia, é com você. Então, é Boa super noite. gostoso te ouvir, Rosário, super gostoso, aprendi bastante, foi esclarecedor sobre o cordel e muito emocionante também. Então, eu só tenho muito a que agradecer. tá Uma certo. Então, simpatia. eu já posso até marcar uma próxima oportunidade onde eu vá falar do Padre Cícero,
que é o Oba! nosso, né? Combinado, Então, tenho combinado. vários cordéis sobre o Padre Cícero, posso ler o cordel dele, que eu sempre leio, é Padre Cícero. E quem é ele? Né? Então, eu dou uma Uhum. resposta do homem, não é o santo está no coração de cada um, mas eu Uhum. dou a resposta do homem. Quem é o Padre Cícero? Certo? Vamos Combinaremos. combinar. Ele está agora num grande processo de beatificação. Sim, Então, a cidade está vivendo esse momento, tá se certo? mobilizando para isso, né? É isso, exatamente. Muito Viu? bom. Maravilha, muito obrigada, Márcia. Então, boa noite. Você encerra da sua parte, que eu já. Isso. A Boa senhora noite a quer. todos, gratidão a vocês pelo convite, né? E estou à disposição, viu? Boa noite a todos. Muito Um bom Muito dia. obrigada, obrigada. obrigada, Rosário. Obrigada.